Então, voltando aqui para o nosso texto, tá? É, eu vou abrir de novo aquela tela quando for para vocês preencherem o exercício, aquela tela com a nossa tabelinha. Mas por enquanto vocês já viram como é que ela funciona, né? Aqui, ó, situação, estado de humor, pensamento. Enquanto eu vou lendo, vocês já vão fazendo essa associação de qual coluna a gente está falando, tá bom? Então, continuando a falar sobre a Marisa, que ela está lá no questionamento dela, preenchendo a tabela, né, com o terapeuta e tudo mais. Voltando aqui à leitura do texto, a seguir, Marisa e seu terapeuta circularam o pensamento "isso é complicado demais para eu aprender", que é aquele pensamento quente, né, que a gente colocou aqui, ó. Isso é complicado demais para eu aprender, tá? Então, voltando aqui. Que estava mais fortemente relacionada ao fato de se sentir sobrecarregada. Então, ele fez uma associação de "isso é complicado demais para eu aprender", associada a sobrecarregada, né? Então, o pensamento associado à emoção, tá? Então, olha, é complicado demais para eu aprender. Eu me sinto sobrecarregada, né? Então, percebe? Tem uma emoção que está atrelada a um pensamento. Voltando aqui. Eles anotaram as evidências nas colunas 4 e 5 que apoiavam e não apoiavam o pensamento. Na coluna 6, escreveram algumas formas alternativas de encarar a situação com base nas evidências contidas na coluna 4 e 5. São aquelas evidências que eu mencionei para vocês. Eles mediram o quanto Marisa acreditava nesses pontos de vista alternativos, como 90, 60 e 70%. Como você pode ver na coluna 7, o preenchimento desses registros de pensamentos fez o sentimento de sobrecarga de Marisa diminuir de 95% para 40% e sua depressão de 85% para 80%. Olha só, a gente está falando dessa partezinha aqui, lembra? Da última, né? Que a gente estava vendo sobre os pensamentos alternativos e avaliando o estado de humor. O que eu quero observar com vocês da diminuição da pressão da emoção? Olha, lembra que a gente aprendeu aqui no livro que quanto maior a intensidade da emoção, mais extremista é o pensamento, certo? Então, quanto maior é a minha intensidade da emoção, mais extremo é o meu pensamento. Se meu pensamento ele fica cada vez mais extremo, isso quer dizer que o meu comportamento, que tem a ver com a minha emoção e com o meu pensamento, ele não vai ser um comportamento que vai me ajudar, ele vai ser um comportamento disfuncional. Ou seja, se eu penso eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou fazer nada, eu não vou levantar, eu não vou tentar. Se eu penso assim, pode ser difícil, mas quem sabe eu posso tentar aprender e quem sabe eu consigo, eu já tenho um movimento mais, eu já estou mais disponível a fazer a coisa acontecer. Então, por que é importante medir o estado de humor? Porque quanto mais tenso é o seu humor, mais crítico é o seu pensamento e pior vai ser o seu comportamento. Quando a gente mensura, né, e fala assim, nossa, eu nem estou mais com tanto medo assim, por exemplo, uma pessoa que tem medo de elevador, né? Tem pânico, fobia, claustrofobia, enfim. Quando a gente vai fazer uma situação de enfrentamento, né, para ela poder aprender a lidar com esse medo, diminuir o medo, mudança de pensamento e entrar no elevador, a gente vai medindo e essa porcentagem, né? Então ela fala assim: nossa, agora eu estou com medo 100, eu não consigo entrar nesse elevador. Aí vamos supor que a gente leve ela num outro prédio, com um outro elevador que tem uma aparência de muito maior segurança, né? Que a gente pode até colocar um segurança dentro do elevador, porque isso dá uma ideia da pessoa estar mais segura, mais protegida. Isso é tudo estratégia cognitiva, né? E aí você prepara um outro cenário e você fala, olha, vamos tentar esse elevador aqui. Lembra quando você, em algum momento, entrou no elevador parecido com esse, se sentiu segura e tal? E a pessoa fala, tudo bem, com esse segurança, com esse elevador desse jeito, né? Não é aqueles elevadores antigos de Copacabana,
Copacabana tem os elevadores, dá um medo. Então, não, esse aqui moderno, tal, você se sente mais segura? Qual é o tamanho de 0 a 100 do seu medo? A pessoa falar 60. 60 quer dizer que ela já entra, né? Assim, ela já vai um pouquinho mais. Então, quando vocês empacarem em alguma ação, começa a mensurar o tamanho da emoção, né? Assim, a intensidade da emoção e tentar, a gente vai ver mais para frente esses pensamentos compensatórios, mas tentar criar alguns pensamentos compensatórios e diminuir a intensidade do humor e percebe o movimento de vocês, né? É a mesma coisa quando a gente quer pegar e esganar uma pessoa quando a gente está muita raiva dela e quando a gente está chateado a gente fala, ai, não quero nem olhar para a cara daquela pessoa. Dá no mesmo, né? Só que para a emoção, a gente acredita mais que vai funcionar, né? Para boa, a gente acredita pouco. Né? Para essa que a gente vai pular no pescoço do coleguinha, é fácil. Então vamos lá. Voltando para o texto. Já li essa parte aqui. Voltando aqui para o outro parágrafo. Os próximos capítulos ensinam a usar o registro de pensamentos como uma ferramenta para melhorar seus estados de humor. Você irá aprender a procurar evidências para seus pensamentos automáticos e imagens no capítulo 7. Próximo capítulo, tá? Por isso que a gente vai aprendendo, né? O capítulo 8 mostra como procurar evidências para os seus pensamentos automáticos. No capítulo 9, você irá aprender a usar as evidências para construir modos mais adaptativos de pensar e de ver a vida. Percebem? É uma sequência, né? A gente vai aos poucos. Por isso, quando a gente olha a tabela, fala, meu Deus do céu, não vou dar conta, não vou conseguir. Mas a gente vai aprendendo aos poucos. Voltando aqui. O restante deste capítulo se concentra no que você precisa saber para preencher as colunas 1 a 3 do registro do pensamento, usando as habilidades que já aprendeu. Então, vamos lá. A gente vai ficar nessas 3 colunas, tá? 1, 2 e 3. A primeira, situação. No capítulo 4, você aprendeu a descrever situações respondendo às perguntas quem, o que, quando e onde. Ao preencher a coluna 1 do registro de pensamentos, seja o mais específico possível. Limite a descrição da situação a um espaço de tempo específico que não exceda 30 minutos. O que isso quer dizer? A gente não vai pensar numa situação assim, minha relação com o meu marido, minha relação com a minha mãe, minha relação com sei lá o quê, né? Eu dando aula não sei aonde. Não, a gente vai pegar uma situação específica, né? E nessa situação, essa situação aqui, que é nessa situação que a gente vai fazer o nosso mapeamento. Voltando para o texto. Por exemplo, durante toda a terça-feira não é o suficientemente específico. Mesmo que você tenha apenas um estado de humor, durante toda a terça-feira existem muitas situações e pensamentos diferentes que podem ocorrer durante um dia para serem descritos no registro de pensamentos automáticos. Olha só isso, gente, não sei se vocês tinham essa ideia. Pesquisadores relatam que temos de 50 mil a 70 mil pensamentos todos os dias. E quem é ansioso tem quantos? 200. Triplica isso. A velocidade aumenta. Então, olha, eu não sabia disso, assim, né? Nem lembrava, 50 mil, 70 mil pensamentos todos os dias. Quem é que anotou esse negócio? Muita coisa, né? Bom, voltando aqui, ninguém quer escrever tantos pensamentos em um registro de pensamento. Limitando a situação a um exemplo específico, no tempo, quando o seu estado de humor é especialmente intenso, você se concentra nos pensamentos mais importantes que podem ajudá-lo a compreender seus estados de humor. A descrição que Marisa fez de sua situação, como terça-feira às 9h30, no consultório do seu terapeuta, olhando para os registros de pensamentos, é um bom exemplo da situação específica. Então, é essa situação aqui que a gente viu, né? 1, 2, 3. Vamos lá, já vamos nos preparar para fazer o exercício, tá? Estados de humor, que é a coluna 2. Na coluna estados de humor, de um registro de pensamentos, liste os estados de humor que experimentou na situação que descreveu. Além de listar os estados de humor,
Avalie a intensidade deles em uma escala de 0 a 100. É esse aqui, ó. Eu vou abrir na tela para vocês quando vocês forem fazer o exercício. É esse aqui, tá? Então, se você pensar assim, eu me senti, eu estava, e começar a elaborar, é pensamento. Né? Estado de humor é um desses aqui, tá? É um humor desse. E aí vocês vão colocar o humor e vão colocar de 0 a 100. Tá bom? Vão marcar de 0 a 100. Aqui. Em geral, os estados de humor podem ser descritos por uma palavra, conforme mencionado no capítulo 4, que eu acabei de mostrar para vocês. Você pode experimentar mais de um estado de humor em alguma situação. Cada estado de humor que experimentou na situação que está registrado deve ser listado e medido na escala de 0 a 100. Se tiver dificuldades para identificar o estado de humor que estava experimentando, você pode obter ajuda consultando a lista de estados de humor, que é aquela que eu mostrei. Se descrever seu estado de humor com uma frase inteira, o que escreveu pode ser um pensamento em vez de um estado de humor, tá? Então, escrevi um estado de humor, fiz uma frase gigante. Não, então é pensamento. Aí você, se for o caso, ele está dizendo aqui, você pode escrever na coluna 3 dos pensamentos automáticos, tá? Ó, 1, 2, 3. Se você colocou um estado de humor e viu que é um pensamento, leva para cá, para outra coluna, tá? Calma aí. Onde eu estava, meu Deus? Aqui. Tá. Se for esse o caso, aqui, escreva a frase na coluna 3. A dos pensamentos automáticos, imagens, e continue procurando uma palavra para descrever seu estado de humor, que é aquela tabelinha. As pessoas que experimentam ataques de pânico ou ansiedade também podem querer registrar e medir as reações físicas. Como não há uma coluna separada para essas respostas físicas, elas podem ser registradas na metade inferior da coluna estados de humor. Então, uma situação que você sinta ataque cardíaco, né, sudorese, tontura, diarreia, né, frio na barriga, né? Qualquer situação física que você sinta, você pode descrever na coluna do humor. Por quê? Né? Que é na coluna do humor e não do pensamento? Porque está dentro do nosso sistema fisiológico. Né? Então, o nosso corpo ele modifica por conta, o nosso corpo, né? Os nossos batimentos cardíacos, o nosso batimento cardíaco, é porque somos todos um só coração, então são os nossos batimentos. Eles modificam porque a gente muda a química do nosso corpo. Então, quando eu tenho uma ansiedade, a minha amígdala do cérebro, não a daqui, ela fala assim, corre! Né? Aí ela manda sangue pro o coração começa porque ele está mandando sangue para as suas extremidades para você fugir dali, porque é um sistema de ameaça, né? Só que, muitas vezes, a ameaça são os nossos próprios pensamentos, não tem para onde a gente fugir, né? E nem a quem a gente atacar, a não ser atacar o próprio pensamento, né? Mas o corpo, ele reage às emoções. Então, se você sentir uma emoção muito intensa, você pode escrever ali. Olha, vou falar uma coisa interessante para as mulheres, né? Que às vezes a gente nem faz essa associação, mas às vezes a mulher, quando ela vai ter uma relação sexual e ela se sente ameaçada na relação, a vagina fecha, né? Que é o vaginismo, né? Fecha, não passa nada. Né? Não passa nada. E a gente fica assim, meu Deus, mas por que isso acontece? Né? Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Tem algum sistema aí de ameaça, né, que a pessoa ela sente, que acaba fazendo com que o corpo dela reaja de um jeito tão forte que ela não sustenta a penetração. Né? A mulher, no caso, né? Ela não sustenta a penetração. Então, fica mais difícil da pessoa relaxar no sexo. Né? Então, se, por exemplo, você pegar uma situação dessa, né? Quando eu estou com uma parceira, com um parceiro, né? Quando eu estou numa relação
sexual, né? No momento que eu vou ter a penetração, o meu canal vaginal fecha, tá, é uma situação, né? Qual é o estado de humor, qual é o pensamento, e a gente encontra coisas interessantíssimas, não que sejam prazerosas, mas interessantíssimas de ansiedade, de medo, de abuso, história de abuso, e, enfim, dá pano para manga isso, né? Até é interessante registrar que esses exercícios, eles são portas que o terapeuta abre com o paciente, eles não são definidores, né? Assim, então é isso, acabou. Não, não é isso, né? Ao contrário do que algumas pessoas que não entendem muito da terapia cognitiva acabam pensando que, fez o exercício, acabou. Não, não é isso. Ele é uma porta, ele é uma abertura, ele é a primeira, é uma porta de entrada. A gente entra, entendemos, agora a gente vai mergulhar e trabalhar, tá? Vamos ver aqui onde eu parei. As pessoas que experimentam ataques de pânico ou ansiedade também podem querer... já li isso, né? Mas vou ler de novo. As pessoas que experimentam ataques de pânico ou ansiedade também podem querer registrar e medir as reações físicas. Como não há uma coluna separada para essas respostas físicas, elas podem ser registradas na metade inferior da coluna do estágio de humor, de registro de pensamentos. Trace uma linha abaixo do estado de humor que você listou e escreva reações físicas, acima da linha, conforme mostra na figura 6.5, que é... Aqui não tem, é na próxima figura. Deixa eu ver aqui. 6.5, aqui. Figura 6.5. Aqui, olha. Tá vendo? Medo, pânico, reações físicas, coração acelerado, suando, tonta e aperto no peito. Tá? Então, se tiver alguma reação física, na página 47. Então, voltando aqui. Tá. As reações físicas podem, de maneira geral, ser descritas em uma ou duas palavras. Por exemplo, coração acelerado, né? Então, fomos para a coluna 3 agora. Pensamentos automáticos e imagens. Na coluna Pensamentos Automáticos, identifique qualquer coisa que passou por sua cabeça na situação que descreveu. Então, você vai descrever a situação e vai descrever qualquer coisa que passou na sua cabeça. Por exemplo, a Marisa teve a imagem do boletim. Me ocorreu a imagem do homem segurando a porta do elevador. Poderia ter sido uma situação que eu levasse para os dias de hoje, entendeu? Me veio aquela imagem. Então, você vai descrever também. Voltando aqui. Apenas os pensamentos que estavam realmente presentes naquela situação devem ser registrados. Ou seja, você não vai criar novos pensamentos, tá? São pensamentos curtos, não é um texto, uma elaboração enorme, é só pensamento, assim, né? Voltando. Os pensamentos podem ser verbais ou visuais. Se forem imagens ou lembranças, descreva-os em palavras ou faça um desenho. Observe que Marisa descreveu um de seus pensamentos como uma imagem de estar levando um boletim para casa com as notas ruins. O capítulo 7 fornece informações mais detalhadas para ajudá-la a tornar-se proficiente na identificação dos seus pensamentos. Como exemplo, Marisa trouxe os registros de pensamentos apresentados na figura 6.3, a próxima sessão de terapia com as 3 primeiras colunas preenchidas. Um segundo exemplo mostra como Vitor reagiu a uma discussão com sua esposa. O registro de pensamento de Márcia, que são os próximos que eu vou ler aqui, tá? Descrevendo um de seus primeiros ataques de pânico, com as 3 primeiras colunas preenchidas, é apresentado na figura 6.5. Observe que ela teve inúmeras reações físicas, as quais registrou na metade inferior da coluna 2. Paulo, outra pessoa, trouxe as 3 primeiras colunas de registro de pensamentos apresentadas na figura 6.6. E o terapeuta logo no início do tratamento. Então, aqui, gente, vou passar rapidamente para não ficar muito longo, tá? São sempre 3 colunas, tá? E aqui a Marisa, da terapia, a gente já leu, tá? Mas ela está preenchendo numa segunda proposta a coluna dela. Situação,
Meu gerente está vindo verificar meu progresso no projeto da folha de pagamentos. Estado de humor, deprimida, nervosa e temerosa. Pensamento, projeto não está pronto, o que está pronto não está bom, estou fracassando, vou ser demitida, vou me sentir humilhada ao contar para minha família que perdi o emprego. Olha só essa qualidade de pensamento. Isso acontece, né? Não acontece só com a Marisa, não, né? Isso acontece. A gente tem é que a gente não para prestar atenção no que a gente pensa. Mas se você parar para prestar atenção no que você pensa, se você gravar seu pensamento e colocar numa fitinha, olha eu na fita cassete, gente, ninguém merece, né? Num, num Spotify, vamos para 2022? Que bandeira, essa foi ótima. Bom, se você colocar num CD, você vai perceber que quando você escuta isso, mas, gente, né? Olha a qualidade dos meus pensamentos, olha quanta coisa eu estou pensando. E a gente pensa isso mesmo, são pensamentos que vão um depois do outro e que você fica, ai, não vou conseguir, não vou dar conta, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Prestar atenção. Na fita foi ótimo, hein? Essa vai ficar gravada. Vamos lá. Situação agora do Vitor. Essa letrinha que eles escolheram aqui também não está muito boa. Vamos lá. Júlia e eu estávamos discutindo sobre qual filme assistir. O estado de humor do Vitor. Raiva, 99. Ficou chateado, menino. Chateado e triste. Olha os pensamentos. Ela nunca se importa com o que eu quero fazer. Sempre fazemos o que ela quer. Ela tem sempre que estar no controle. É o pensamento quente que está circulado. Não suporto me sentir assim. Odeio estar bravo o tempo todo. Vou explodir. Isso é demais para mim. Preciso de um drink. Olha como ele resolveu o final. Preciso de um drink. Foi melhor. Resolvido. Ele fala um monte de coisa no final. Ele fala, preciso de um drink. Preciso de um drink é ótimo. Mas, no caso do Vitor, não é tão divertido, porque ele é aquele rapaz do álcool, lembra? Né? Então, ele não está brincando com isso, né? Ele está indo para um comportamento disfuncional, que é beber para conseguir gerenciar as emoções. Vamos às duas últimas. Agora, a Márcia. São 2h30, estou sozinha no shopping center fazendo compras há 45 minutos. Qual é o estado de humor? Medo, pânico, reações físicas, coração acelerado, suando, tonto e aperto no peito. Pensamento automático. Acho que vou parar de respirar, não consigo respirar o suficiente, estou tendo um ataque cardíaco, estou perdendo o controle, vou morrer. Vou morrer é o pensamento quente dela. Preciso ir para um hospital. Imagem, eu me vejo deitada no chão sem conseguir respirar. Isso é um ataque de pânico que ela está descrevendo, né? E o último aqui agora para vocês fazerem, o de vocês, é o do Paulo. 25 de maio, estou me preparando para ir a um aniversário na casa de minha filha às 15 horas. Estado de humor, triste e desiludido. Pensamentos. Aniversários são tão tristes. Tenho 2 filhos adultos que moram fora da cidade com suas famílias. Não consigo vê-los com a frequência que eu gostaria. Os aniversários são um momento em que as famílias deveriam estar completas e reunidas. Nunca mais seremos uma família assim. Minha vida nunca mais será tão boa quanto antes. Esse é o deprimido, lembra? Que a gente falou sobre a morte de um amigo dele, enfim. Tá? Então, agora chegou a vez de vocês. Tcharanã. Vamos ver aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar... Eu vou deixar essa tela e essa daqui, será que eu consigo? Aqui, consigo. Essa tela e essa tela aberta. Tá? Que é a do estado de humor para ajudar vocês, tá bom? Então, lembrando que a gente vai fazer a coluna 1, 2 e 3, tá? Vocês podem colocar uma situação, eu vou dar o tempo aqui para vocês, vocês vão
fazendo e colocando o sim para mim. E se vocês quiserem fazer até 3 situações, se pegar o ritmo, né, e fazer 3 situações, tá ótimo, tá? Mas vamos ficar entre 1 e 3. Até para vocês perceberem se tem algum padrão específico ali que vocês pegam dessas situações, tá bom? Então, vou dar esse tempinho para vocês fazerem. Eu vou só pegar uma aguinha aqui, tá? Enquanto vocês estão fazendo e já volto. 2 minutinhos. Então, vamos fazer um outro exercício. Eu não sei se vocês todos têm o livro, tá? Mas quem não tiver, pode colocar 1, 2, 3, enfim, né? E colocar do lado escrito. Se você não quiser escrever, tá? Quiser só pensar e responder, não tem problema nenhum. Isso é só um exercício de prática de raciocínio, tá? Bem simples para a gente entender o que é um estado de humor, o que é uma situação, o que é um pensamento. É muito básico, tá? Então, eu acho que a gente nem precisa muito escrever nada disso, só passar por ele e raciocinando em cima disso, tá? Então, distinguindo situações, estados de humor e pensamentos. A folha de exercício 6.1 é uma atividade que ajuda você a identificar e distinguir os diferentes aspectos de suas experiências. Escreva na linha à direita se o item da coluna da esquerda é um pensamento, um estado de humor ou uma situação. Os 3 primeiros itens foram preenchidos como exemplos, tá? Que é ser nervoso em casa, não vou conseguir fazer isso. Então, é muito simples. Agora eu quero pegar uma ideia para vocês, que calma aí, da comunicação não violenta, para vocês entenderem como tudo se conecta. É impressionante, assim. Tudo acaba se conectando. Eu não tenho agora no computador, mas depois eu posso compartilhar no grupo do WhatsApp, tá? Olha só, vê se dá para vocês verem. Dá para ver? Tá bem pequenininho, ai Jesus. Vamos lá, eu vou ler para vocês. Tá vendo que tá tudo coloridinho? Tá? Eu vou ler para vocês. Isso é a comunicação não violenta, tá bom? Que fala sobre como a gente pode ter os 4 elementos estruturais da comunicação não violenta. Olha como bate com o que a gente está falando. Em vez de a pessoa falar, eu não aguento mais essa zona que você deixa na casa, você é muito bagunceiro, que é uma comunicação ruim, falha, né? Porque só vai despertar raiva e reação no outro. Ela fala, observação, que qual é a situação? A primeira coluna que a gente está fazendo. Quando eu vejo as suas coisas fora do lugar, espalhada pela casa, qual é o sentimento? Estado de humor, né? O que a gente sente? Eu me sinto frustrada e irritada. A necessidade, pois eu preciso do ambiente organizado para me sentir bem. E o pedido, você pode se empenhar mais em guardar suas coisas no lugar no dia a dia? Né? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. A gente acha que uma coisa, às vezes a gente fica pensando, vou estudar isso, vou estudar aquilo outro, né? Aquilo não tem a ver com aquilo. A comunicação não violenta, ela, para mim, né, vou tentar fazer um resumo do resumo do resumo, eu acho ótimo, eu já estudei, e uso, acho muito boa, mas ela tem muito a ver com essa observação do que a gente pensa, de como a gente se sente, como a gente gerencia nossas emoções para conseguir passar essa informação de uma maneira mais assertiva. E se a gente não tem essa capacidade de elaborar, a gente fica perdido nas nossas argumentações. E o Cortella, né, que ele é um professor de filosofia, enfim, muito bom. Tem um vídeo que ele fala assim, a pessoa, quando ela não tem uma capacidade argumentativa, ela só xinga, né? Ela fala, você é um bobo feio, cara de mamão, né? Sai daqui. Ela grita, grita, grita. Por quê? Porque ela não tem uma capacidade de argumentar. Ela só grita, só reage, né? Ela não tem essa interlocução dela com ela mesma, com os próprios pensamentos, a fala, a postura. Por quê? Porque muitas vezes falta essa autopercepção e autocompreensão. Né? Então, eu nem sei o que eu estou sentindo, nem sei expressar minhas emoções, não faço ideia do que está causando essa dor em mim. Como é que eu vou deixar claro para o outro?
Aí eu só quero, numa fantasia louca, que o outro adivinhe como é que ele pode fazer para eu me sentir melhor. Mas nem eu sei, né? Então é muito confuso, né? Eu falo, você tem que fazer mais por mim. E a pessoa fala, o quê? Aí você fala, não sei. Só fala, pô, então quando você souber, você me avisa, né? Então, quanto mais específico a gente for, e uma vez eu escutei de uma psicóloga, Sandra Rebelo, que eu dividi consultória com ela por anos, uma queridíssima, aprendi muito, muito com ela. Aliás, a ideia de fazer a psicologia veio muito da minha relação com ela. E aí ela falou um dia para mim assim, Tati, aprende uma coisa, ninguém entende nada nas entrelinhas. Se você quiser que o outro entenda, você precisa deixar claro. Não adianta fantasiar, né? Não, porque aí eu fiz um movimento tal para que ele entendesse ou ela entendesse. Não, não é assim, né? Então é importante que a gente deixe claro, mas deixar claro o nosso pensamento, o nosso estado de humor, é discorrer sobre isso. É falar, olha, né? Quando você faz isso ou quando eu vejo isso, eu me sinto tal. Né? Eu gostaria que você fizesse desse jeito para eu poder me sentir um pouco melhor. Você poderia? Né? Aí sim, a gente, como, por exemplo, numa empresa, quando um gerente vai dar uma ordem, né? Enfim, estou imaginando uma equipe, né? Um líder vai dar uma ordem de um projeto, ele tem que deixar claro o que ele quer. Porque se ele não deixa claro, a equipe não vai ser assertiva, ela não vai funcionar. Então tem todo aquele quadrinho de metas, de objetivos, né, e tudo mais. Aí quando a gente chega em casa não tem quadrinho nenhum, né? A gente não sabe nada, não faz nada, não fala nada. Aí a nossa equipe dentro de casa fica muito bagunçada, né? Nossa família, nossa estrutura, falta comunicação. Mas muitas vezes no trabalho a gente consegue ser muito claro e objetivo com aquilo que a gente quer, porque é mais racional do que emocional, né? Então, a gente vai fazer aqui esse exercício juntos, tá? Não preciso parar vocês para vocês escreverem, eu acho que não é necessário. Mas a gente vai fazer juntos para a gente poder ir fazendo esse treinamento de distinguir o que é uma coisa e o que é outra, tá? Então, aqui, ó, triste, estado de humor, né? Falando com um amigo ao telefone, situação. Irritado, estado de humor. Dirigindo meu carro, situação. Sempre vou me sentir assim, pensamento. No trabalho, situação. Vou ficar louco, pensamento. Bravo, estado de humor. Não presto, pensamento. Às 4 horas, situação. Algo terrível vai acontecer, pensamento. As coisas nunca dão certo, pensamento. Desanimado, estado de humor. Nunca vou superar isso, pensamento. Sentado em um restaurante, situação. Estou fora de controle, pensamento. Por mais que esteja falando de um humor, é pensamento, tá? Sou um fracasso, pensamento. Conversando com a minha mãe, situação. Ela está sendo arrogante, pensamento. Deprimido, estado de humor. Sou um perdedor, pensamento. Culpado, estado de humor. Na casa de meu filho, situação. Estou tendo um ataque cardíaco, pensamento. Tiraram vantagem de mim, pensamento. Deitado na cama tentando dormir, situação. Isso não vai funcionar, pensamento. Vergonha, estado de humor. Vou perder tudo o que tenho, pensamento. Pânico, estado de humor. Aí, por que isso é importante? Depois ele escreveu aqui e a gente já está no final do capítulo, tá? Por que isso é importante? Mais uma vez, reforçando, né? Depois eu vou compartilhar com vocês essa regrinha do CNV, que é um post de um outro psicólogo, tá? Que ele trabalha com relacionamento. Depois eu compartilho com vocês. E por que é importante isso? Né? A gente entender, pensar, né, sobre o que é emoção, o que é pensamento, justamente para na hora que a gente viver uma situação, a gente sair do palco, né, que é aquele pensamento confuso, que a gente fica perdido nele, e ir para a plateia como grande observador da cena, que a gente chama de pensamento consciente, né, que é quando a gente consegue se afastar daquele turbilhão e usar o recurso da inteligência emocional para ser um observador.
Então, quando eu proponho que você faça esse exercício, né, essa tabela, é uma proposta de pensar sobre a situação e não ficar remoendo a situação, que é diferente, né? Uma coisa é eu ficar, nossa, que chato que foi aquele dia, não acredito que a pessoa fez aquilo comigo, por que eu vivi isso, por que eu não fiz aquilo outro? Se eu tivesse feito isso, daria diferente, poxa, mas que droga, me senti tão mal. Esse pensamento que não tem fim, né, que fica um looping, né, na nossa cabeça, ele só piora o nosso estado de humor. Então, quando a gente consegue se distanciar e colocar ele de uma maneira mais prática, mais objetiva, é mais fácil da gente se conscientizar do que está acontecendo. Então, mais uma vez, para a gente poder finalizar, essa tabela, né, que eu estou fazendo com vocês, ela não é a pílula mágica, né? Assim, vamos fazer a tabela e resolvemos tudo. Não é isso, tá? Por exemplo, se você faz terapia, independente da linha da terapia que você faça, e eu já falei isso no início, eu acho que todas as linhas são boas, agregadoras, depende muito de você, né? Qual é o modelo que você se conecta. É importante, por exemplo, quando você consegue fazer essa distinção, né, do pensamento, da emoção, você leva isso para a sua terapia e você fala, nossa, olha o que eu percebi. Porque na maioria das vezes, quando eu estou numa situação X, eu tenho um pensamento que é um pensamento tudo ou nada, que é um pensamento catastrófico, é um pensamento que faz eu me invalidar, né, que eu nunca me sinto suficiente. E conforme vocês vão fazendo esse preenchimento ao longo da semana, por exemplo, né, a gente vai acabar tendo um intervalo maior aí entre uma aula e outra, mais evidente vai ficando qual é o seu maior desafio dentro da sua relação com o mundo. Né? Isso é interessante. Então, vocês podem usar o aplicativo Cogni para a gente poder, para vocês poderem registrar até o próximo encontro, se vocês quiserem, tá? Então, vou ficando por aqui. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo do WhatsApp. Lembrando que depois que eu acabar os atendimentos amanhã, né, eu mando para vocês os exercícios, tudo certinho. Bom, a gente se vê agora na próxima aula, que é o capítulo 7. Vamos entrar mais no que é pensamento automático, tá vendo? Aí a gente vai destrinchar melhor, né? Pensamento automático, aí a gente vai conseguir encontrar o pensamento quente, né? Estado de humor, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E aí, olha que interessante, vou dar um gostinho para vocês voltarem. Vamos falar sobre depressão, ansiedade, raiva, culpa ou vergonha e como resumo de como identificar pensamentos automáticos. Aí aqui a gente vai entender o pensamento quente de uma melhor maneira, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para finalzinho. Um beijo, até a próxima!